Olá a todos. Olha, hoje é um papo diferente. Eu tenho acostumado a fazer o papo de júri, que é conversas a respeito do Tribunal do Júri. E eu tive a vontade de convidar o meu amigo, meu dileto amigo Alberto Silva Franco, para falar aqui comigo, mas um tema diferente. A gente vai falar sobre literatura. Aliás, ele vai falar sobre literatura, vai dar boas dicas literárias. O doutor Alberto Silva Franco, se por acaso tiver alguém de outro planeta nos assistindo aqui que não o conheça, né? É um desembargador de justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo aposentado, aposentou em 85, salvo engano. Nove. E oi? 89. 89, perfeito. Em 89 e aí desde então tem se dedicado ao IBCCRIM e a tantas outras atividades, né? É um dos idealizadores do IBCCRIM. E tanto o IBCCRIM quanto eu devemos muito ao doutor Alberto aí por toda a sua trajetória aí e todas as suas brilhantes ideias. Então, antes de mais nada, muito obrigado, doutor Alberto, por aceitar o convite e poder bater esse papo com o senhor aqui hoje. Tudo bom, Paulo. O que eu acho, a primeira coisa, nós temos que tirar doutor, Tá. certo? Porque cada vez que você fala doutor, eu me assusto, não é? Porque doutor é quem tem doutorado, eu não tenho doutorado, eu fui um juizeco aí da vida, tudo bem. Vamos em frente. Um simples juiz que naquela época já falava e já julgava algumas coisas que hoje o pessoal chama de novidade. O senhor já atuava com um olhar muito para o futuro naquela época. O senhor, o Ranulfo e tantos outros colegas lá da famosa Quinta Câmara, né? Exatamente. Pode ter certeza que tudo era, de uma certa forma, dirigido por Ranulfo. Ranulfo era a alma de todos nós, não é? Nossa. Era ele que era o nosso guia. E nós seguíamos dentro dos padrões que ele estabelecia, tanto que praticamente todos da Quinta Câmara saímos quase na mesma época. Ele em primeiro lugar, depois cada um de nós foi se retirando para a vida privada, saindo da vida pública. Sabe que Né? eu não me esqueço, eu tenho várias passagens super interessantes com o Ranulfo, né? Mas tem uma frase dele que ficou literalmente gravada na minha cabeça, né? Que ele falava que ele decidia e depois ele virava para o senhor e falava assim: depois o Alberto arruma um alemãozinho aí para justificar a minha decisão. Era, era, era tanto eu quanto o Adalto O incumbidos Adalto disso. Né? Suanes, né? Ele dava os votos vencidos e escrevia à mão, porque ele discordava. Né? E sempre ele tinha razão, uma coisa impressionante. Ele discordava, dava duas ou três frases e depois dizia: olha, o Alberto e o Adalto que resolvam. Vamos procurar. Ele tinha a sensibilidade de perceber a situação, mas justificar mandava para a gente. Mas era fantástico, era uma criatura É fantástica. uma Faz muita genialidade falta. que infelizmente já nos deixou, infelizmente mesmo, É, né? Porque uma outra cabeça assim brilhante, 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 não só jurídica, né? Ele tinha um grau de humanidade é, muito. ele tinha vamos dizer assim, uma amplitude de conhecimento muito grande, né? E era um ser humano especial, né? Que eu acho que é a coisa mais importante do que ser bom juiz, ou ser bom desembargador, ou ser bom médico. Isso é o de menos. O mais importante é ser uma boa pessoa, né? Pois Isso é, vale pois demais. é. Sabe que E é hoje por causa disso que eu acho que a literatura é muito importante, viu? verdade. Porque você vê até um certo desprezo de alguns em relação à literatura, né? Não seria nenhuma prioridade na vida dessas pessoas. É como a literatura seria, vamos dizer assim, como se fosse um jogo de xadrez, como se fosse algo que você pode dispensar sem ter nenhuma consequência. Eu acho que não. A literatura é uma forma de você conseguir melhorar. É uma forma pela qual você se torna uma pessoa com maior capacidade de resistir a todas essas coisas más da vida, porque a literatura te permite avançar e conhecer, e, de uma certa forma, ela te dá estímulo para resistir. E a resistência, às vezes, é tão importante, né? Diante de certas situações concretas. Né? Portanto, eu acho que dizer que a literatura é uma perda de tempo
como alguns dizem, né? É algo que me choca bastante, né? Porque eu acho que não se pode dispensar a literatura. Para mim, a literatura deveria ser algo assim imposto, vamos dizer assim, numa família desde quando a pessoa é uma criança. Comece a ler, comece a acompanhar, e nunca ela será dispensada, essa literatura, em qualquer momento da vida da pessoa. Não é? Não é um passatempo, é algo assim que é estrutural, é algo que convive com a pessoa o tempo inteiro. É óbvio que você tem aí uma literatura que é uma literatura do passado, embora ela tenha muitas vezes uma certa posição premonitória, né? Se você lê hoje, por exemplo, Orwell, não é? Ou lê Huxley, você sempre terá à sua frente a presença da nova tecnologia, da tecnologia atual, não é? Ou quando você lê Aldous Huxley e ele fala sobre a possibilidade, daqui a 600 anos, ele escreveu em 31, se não me falha a memória, né? De você ter uma reprodução assistida em menos tempo do que se imaginava, nós já temos essa reprodução assistida. Sim. Outro dia eu descobri um pequeno livro que chama A Máquina Parou. Leia se tiver chance. De quem que é? Ele chama-se Forster. Ele escreveu em 1909 e ele falava a respeito de uma sociedade que vivia subterrânea, que não poderia ir para a superfície da Terra, porque a Terra estava totalmente impossibilitada da presença do ser humano. Tal era a poluição e os problemas que a Terra apresentava. E, ao mesmo tempo, ele tinha um tipo de livro com o qual ele conversava, a pessoa conversava com uma outra, no outro hemisfério. Então, quase com uma previsão de você ter um celular ou um computador, né? Uhum. E assim, em vários outros momentos desse conto pequeno, você vai verificar o quanto tem de premonitória a escrita feita naquela ocasião. É um conto mínimo, mas que te dá uma visão assim impressionante. E nós vamos só falar em Orwell por volta de 1930 e poucos, na verdade, 40 e poucos, né? Uhum. Ou do Huxley em 31, 32, por aí. Então, você vê que a literatura também ela tem essa capacidade de ir muito além do seu tempo, né? E tem a capacidade de permitir você, de um certo modo, se identificar com situações concretas, Sim. né? E isso é muito importante, porque a gente, de uma certa forma, vamos dizer assim, como julgador. Como julgador, você, em alguns momentos, fica em dificuldade de compreender o que se passou. Mas você vai à literatura e muitas vezes você vai encontrar casos assemelhados àquele que você vai julgar, né? Eu me lembro sempre de um caso, eu, Paulo Sérgio, lá da Quinta Câmara dos Velhos Tempos, e para mim foi um caso assim muito importante. Se você, obviamente, se algum jurista ouvir, vai dizer que eu sou louco, mas não faz mal. Acontece o seguinte: era um rapaz que foi condenado por roubo a 5 anos de prisão e tinha 18 anos, bem jovem, e ele foi procurado até 6 meses antes de ocorrer a prescrição da condenação. Tá? Nesse período, ele tinha se casado, tinha filhos, nunca mais teve problema com a justiça, né? Estava absolutamente integrado na sociedade, mas como juiz, vamos dizer assim, respeitador, idolatra da lei, né? Ele teria que mandá-lo para a prisão. Ele foi preso
e confessou o fato criminoso. Então, a dificuldade era imensa. Aí eu recorri a uma longa digressão que fez o Sartre sobre como as pessoas são diferentes com o correr do tempo pela mudança do seu conjunto celular. Não celular de célula, não celular, da seu próprio corpo, como ele é outro. E absorvi por esse fundamento, completamente doido naquela ocasião, né? Felizmente, o segundo juiz me acompanhou e o cara ficou livre aí. E foi uma coisa assim que eu só fui encontrar depois de ter lido coisa fora do âmbito jurídico. Porque se você fica preso ao juridiquês, se você fica preso a códigos, se você não tem uma abertura um pouco maior para a compreensão do ser humano, fica muito difícil você julgar, ou você julga, no meu ponto de vista, extremamente mal. Né? Sabe que esse exemplo que o senhor deu, óbvio que pensando num tribunal, é extremamente difícil da gente imaginar isso acontecer, e só uma mente muito aberta para poder ter esse ímpeto de adotar essa postura de julgar, né? Mas no tribunal do júri é um pouco diferente, né? E falo por quê? Por conta desse mesmo exemplo, um amigo que é promotor de justiça, ele me confidenciou há algum tempo que numa situação em que o sujeito foi levado a júri quase 20 anos depois do crime, também tinha mudado totalmente sua vida, tinha se estruturado, tinha se reintegrado, enfim. Ele falou, quem está em julgamento aqui hoje não é a pessoa que cometeu o crime, não é uma pode, não outra é mesmo. pessoa. Como é que você vai julgar e vai pôr na cadeia durante 5 anos? Na verdade, é transformá-lo num criminoso. Não só Exatamente. por sentir a própria injustiça da situação. Né? Ele fez Exatamente. tudo para se reformar, sem nenhuma intervenção do Estado, ele por si Sim, mesmo, sim. na verdade, e chegou a uma posição de tamanha seriedade que, quando ele é preso, ele confessa. Não é? Eu Quer realmente dizer, fiz. é mais um dado a mostrar que é uma pessoa que não está procurando enganar ninguém, está dizendo o que ela é. Como é que eu vou pôr na prisão? Eu estava muito assustado, juro a você. Mas, felizmente, Deu certo. uma pessoa da Câmara me concordou comigo e não houve recurso ao Supremo, então esse Deu certo. escapou. Mas Que bom. são situações assim muito importantes e que eu acho que, se o juiz esqueceu um pouco do juridiquês, quer dizer, dele estar agarrado a códigos, a uma linguagem absolutamente técnica, não é verdade? De certa forma, fora de uma certa especialização, não é? Ele é capaz de assumir uma outra atitude e enfrentar. Não é? Sim. Eu fico muito assustado exatamente quando ele for incapaz de perceber situações novas e capazes de modificar a situação presente. Sim. Né? Há uma expressão que o Lhosa diz, que a linguagem especializada é como você visse uma folha, um galho ou uma flor numa árvore. Só que a árvore é algo mais maior, e a árvore está num bosque, portanto, alguma coisa maior ainda. Então, a especialização, de uma certa forma, te deixa vinculado a um certo curral, Sim. vamos dizer assim, temático, né? Um certo curral jurídico, você fica fechadinho ali. E a gente precisa sair. Não é? Por outro lado, o que eu acho que a literatura proporciona é um amor à palavra. A palavra está sendo posta de lado a cada dia que passa. Nós usamos emoji atualmente, para não usar palavras. Verdade. Para não usar palavras. Então, isso é algo que
abusivo em relação à palavra. Nós estamos, a cada dia que passa, dando menos valor à palavra e dando mais valor à imagem. Sucede que a imagem, ou essa reprodução gráfica, seja lá o que for, a imagem provoca emoções, não tenha dúvida, mas essas emoções são passageiras, porque uma outra imagem irá substituir a imagem anterior, e essa também te seduzirá, ou não, na verdade, mas ela, de um certo modo, ela te provoca algo que é um sentimento muito rápido, porque tem que vir uma outra para substituir essa. A palavra não. A palavra tem um grau magnífico de perenidade, na verdade. Você hoje lê um livro do passado e ainda aquilo te causa emoção, não é? Sim. Então, o que a literatura permite é esse gozo com a palavra, essa perspectiva que você passa a ter, dizendo que a palavra deve se sobrepor a tudo, porque ela é capaz de ter um caráter mais contínuo e produzir emoção também. Perfeito. Eu não sei se você conhece Conceição Evaristo. Não. Conceição Evaristo é uma mulher, hoje de 70 e poucos anos de idade. Conceição Evaristo é uma negra. Ela veio de Minas Gerais. Ela esteve veio de uma favela de Minas Gerais. Ela subiu até a ser catedrática de literatura no Rio de Janeiro e tentou por várias vezes em várias editoras ser publicada. Ela só conseguiu ser publicada no século XXI, aos 60, 70 anos de idade, por aí, no começo desse século. Né? Mas vou ler para você uma poesia que ela escreveu. Você gosta de poesia? Muito. Então, eu vou te ler. Vê se essa mulher pode ser posta de lado. A poesia se chama Da Calma e do Silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me despertem. Quero reter no adentro da íris a menor sombra do ínfimo movimento. Quando meus pés abrandarem na marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Fantástico. Essa mulher é desconhecida, ela tem livros fantásticos, absolutamente fantásticos. É desconhecida. Fantástico. Há, hoje, no Brasil, toda uma preocupação em pôr a lume esta literatura de mulheres negras, de mulheres, sobretudo, Sim. de mulheres, já que existe uma prevenção em relação à mulher negra, não é verdade? Existe um racismo nisso que é estrutural, difícil. Essa mulher tem uma produção, olha, incomum. É fora de série. E assim tem outras aqui no Brasil. Né? Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A palavra. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. Eu me chama de senhor, porque senão eu vou chamar você de doutor. Desculpa. O senhor está lá em Alberto. cima, eu nem sei se está de boas relações comigo. Desculpa. Alberto, eu aprendi um pouco que eu sei de literatura, e eu faço essa confissão aqui de público com você. Por quê? Eu, por acho que 15 ou 20 anos, eu frequentava todas as quintas-feiras as nossas reuniões lá no IBCCRIM. E eu
sempre muito intrometido. Eu comecei lá como assistente do boletim, aquela coisa, mas eu sempre antenado e ouvindo as pessoas. Eu ouvia muito você e o Vico conversarem, porque você indicava muitas obras para o Vico ler. E depois, conversando com outras pessoas, todo mundo falava assim, olha, cola no Alberto, porque ele é a pessoa que conhece muita literatura, ele tem excelentes dicas e vai pegando. Então, eu vou dar exemplos assim dos mais básicos. Eu conheci o Galeano através do senhor, eu conheci Mia Couto através do senhor, e outros tantos autores, né? E todos fantásticos. Eu nunca eu acho que não existe livro que você pega e se arrepende de ter lido, né? Mas eu posso dizer que, para muito além do arrependimento, não teve nenhum livro que eu não tenha gostado muito a partir das suas indicações. E, por incrível que pareça, duas coisas me chamam a atenção. Primeiro, uma variedade muito grande de autores que o senhor tem sempre aí. E, salvo engano ou falha da minha memória, o senhor é daquelas pessoas que lê vários livros ao mesmo tempo. Ou é uma característica que eu não consigo. Eu tenho dificuldade gigante nisso. Eu preciso me concentrar numa coisa para depois pular para outra. Como que é esse convívio do senhor com a literatura? É desde sempre, pelo que o senhor fala, né? Agora, como que nascem essas curiosidades e essa amplitude de repertório literário? Mas, na verdade, eu sempre li desde 18 anos de idade. Eu era, naquela época, de estudante da Faculdade de Direito, um cara que tinha, vamos dizer assim, muito mais preocupação com a literatura do que com o próprio direito. Eu estudava direito na véspera dos exames, mas lia muita literatura, lia demais desde aquela época, né? Isso já faz muitos anos, né? Então, eu nunca parei nesse sentido, né? Sempre procuro. Agora, eu aprecio muitas coisas do passado, mas eu gosto mais de ler as coisas do presente, aquelas que estão aí na crista das ondas, entende? Essa me encanta muito, Como entende? diz a Fabiana, o senhor é muito moderninho. O É senhor fica possível. falando que é velhinho, que é não sei o quê, mas o senhor está muito além do nosso tempo. Não, não é isso. Mas eu gosto, eu sei lá por quê. Por exemplo, o Galiano tem um livro fantástico, um dos últimos dele, que chama O Caçador de Histórias. Você já leu? Sim. E tem lá coisas que são incríveis sobre a tecnologia de hoje, Uhum. entende? Então, é impressionante você ver isso, porque nós estamos num mundo tecnológico cada vez maior e cada vez em que seus dados pessoais são, na verdade, violentados pelas grandes plataformas digitais. Sim. Você hoje é o produto para essas plataformas. Elas te Uhum. vendem, elas sabem tudo a seu respeito, Sim. como sabem tudo a meu respeito. Não é verdade? Não tem mais nenhum limite isso aí. Eu até, agora, na abertura do congresso do IEDC, eu escrevi um trabalho sobre isso. Eu vou te mandar depois, que é Obrigado. interessante, sobre os perigos dessas novas máquinas aí que estão O senhor já me inventando. alertou disso aí Hã? quando o senhor fez uma leitura do Bauman, há uns 6 anos atrás ou mais, o senhor já falava do perigo disso aí. Não, mas isso aí, para mim, eu comecei a me interessar mais a questão de uns 6 meses, porque eu tinha lido no Harari algo assim que me deixou muito impressionado, em que ele dizia que os dados pessoais das pessoas, quem controla os dados pessoais das pessoas, controlará o futuro. Isso me deixou muito, muito preocupado. O que significa controlar os dados pessoais, não é? Quem controlar terá o domínio. E eu procurei ler um pouco mais e fiquei mais impressionado ainda. Então, foi por isso que eu fiz. Mas eu continuo com a ideia de que nós não podemos deixar a palavra numa segunda posição. Viu? A palavra tem ainda que ocupar o seu espaço, o seu lugar no universo de cada um. Não é? É importantíssimo. E Eu quais, fico quais muito. são os livros que o senhor está lendo nesse momento? Olha, nesse momento, eu acabei de ler um livro muito interessante que se chama O Torto Arado, que é do Itamar Vieira Júnior. Já Sim, leu?
Não li, mas ele está Vale muito a pena. comentado. Eu ainda não li. Vale a pena ler. É um livro que aborda o racismo de uma forma muito inteligente. Deixa-me ver. Eu estou lendo, sobretudo agora que eu estou fanático por esse problema dessas maquininhas, eu estou lendo um livro que é de uma filósofa americana chamada Shoshana Zuboff, que se Uhum. chama A Era do Capitalismo, do capitalismo, a Era do Capitalismo de Vigilância, que é uma coisa assustadora, realmente assustadora. Aliás, o trabalho que eu escrevi para a abertura desse colóquio é um trabalho baseado praticamente... todas as músicas em ordem aleatória. O Esse Siri do senhor celular ouviu nossa conversa e resolveu trabalhar. já está trabalhando, já está gravando o que nós estamos falando. Olha, tocando música, eu não pedi nada. Olha aí, como é que eu acabo isso? Tem que dar um pause. Você vê como nós estamos? Olha, vou apagar. Fica tranquilo. Hoje essas maquininhas nos ouvem e o pior, às vezes elas pensam que nos entendem e fazem coisas que nós não queremos que elas façam. Incrível. Você põe um assunto que te interessa, no dia seguinte está todos os outros, o mesmo assunto para te atender. Mas não pensa que eles querem só te atender por atender. Eles vão marcando o que Sim. você pensa, o que Sim. você acha, como é que é a sua vida. Enfim, eles fazem misérias. Essa é a verdade. Eu sei que o senhor não é de ficar em redes sociais, não gosta muito das redes Não sociais. entro, não entro. Mas eu entro. Eu tenho o... Como é que chama isso aí? Facebook? YouTube. YouTube. Ah, É a tá. única coisa que eu tenho, mas o YouTube já é o suficiente para você já perder seu tempo. Mas enfim, essas outras redes, hoje em dia, se nós trocarmos aqui 2 minutos de conversa aqui, alguma coisa ela consegue captar e daqui a pouco começa a vir anúncios que representam aquelas interesses das conversas rapidinho. você não tem a dúvida. Quanto a isso, não tem a dúvida. Mas você me perguntou o que eu estou lendo. Deixa eu ver se eu consigo ver. Posso pegar o livro lá? Claro, Porque claro, a fica minha à memória vontade. está ficando ruim. Olha, o Alberto vai fazer 90 anos esse ano, né? E eu tenho 51. A minha memória é muito pior que a dele. Então, essa conversa dele aí, não acreditem, não. A memória dele é muito melhor que a minha. Na verdade, eu estava lendo o livro da Viu? Eu Zuboff. estava justificando aqui enquanto o senhor foi pegar, dizendo que o senhor está com essa conversa aí de que a memória está falhando e tal, porque está chegando perto dos 90 anos, não sei o quê. Eu tenho 51 e a minha memória é muito pior que a do senhor. Então, essa conversa Não, que eu mas ouço aí, ó, já na é longe, isso aí verdade, é meu conversa José, fiada. eu não estou lendo agora literatura. Eu comprei ontem 2 livros de literatura. Um é de literatura, o outro não é tanto. Um é do Marçal Aquino, que depois de 16 anos escreveu um livro, e ele é um especialista em escrever um tipo de literatura policial, que eu também gosto. Esse livro saiu há poucos dias, chama-se Baixo Esplendor. Depois, acho que de 16 anos, se não me falha a memória, ele escreveu um novo romance. E saiu um livro do Bauman, que chama Estranho Familiar, que é as últimas conversas do Bauman antes do falecimento, coisas de meses anteriores ao falecimento. Isso aí eu comprei ontem. Mas eu estava, vamos dizer assim, massacrando em cima da Shoshana Zuboff. É que a gente também, de vez em quando, se desvia para essas outras atrações, né? Você tem também um pouco disso. Mas literatura é fundamental e a palavra, eu acho que ela tem que ser reajustável, viu? Não pode mais a palavra ser tão desmoralizada em relação à imagem. Alberto, para um iniciante da literatura, o que você, qual é uma recomendação assim, olha, vamos começar de forma que a pessoa se interesse e crie mais interesse pela literatura. Qual um caminho viável? Tudo bem.
Em primeiro lugar, precisa saber a idade que a pessoa está, não é? Eu acho que a literatura infantil é importantíssima, que os pais e as famílias devem insistir para que os filhos comecem a ler essa literatura infantil, que atrai as crianças. Mas, quando ele chega a uma certa idade, eu digo certa idade, já depois, no fim da adolescência, seus 17, 18 anos, há alguns livros que eu acho que são importantes, mas é na minha avaliação, não sei se é na avaliação de cada um. Eu acho que um livro importantíssimo para a leitura, e é uma leitura que eu refaço a cada 5, 10 anos, é O Deserto dos Tártaros, de Dino Buzzati. Eu acho que esse é um livro de uma importância capital. Com um pouquinho mais de idade, talvez leamos Oz, naquele Como Curar um Fanático. Né? E nós precisamos nos defender dos fanáticos. E Amos Oz é um escritor de primeira grandeza. Eu não posso esquecer de Mia Couto, não é? Mia Couto tem um livro que eu considero talvez um dos melhores da literatura, eu trouxe até aqui que é Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Esse é um livro também interessante. E ele tem 2 outros, que eu não sei se existem aqui no Brasil, acho que não, que são livros com gravuras. E são fantásticos, são livros profundos, embora com gravuras, como se fosse para uma criança ler. Uma se chama Mar Me Quer e o outro se chama A Chuva Pasmada. O Mar Me Quer tem no Brasil, o outro eu não sei. O Mar Me Quer tem. Mar Me Quer tem. É um livro muito interessante, ele é profundo, se você ler com calma, ele tem muita coisa. Agora, Walter Hugo Mãe, eu acho que ele tem isso aqui que é maravilhoso, que se chama Contos de Cães e Maus Lobos, conhece? Sim. Ele tem um conto maravilhoso, que são as coisas mais belas do mundo. E o Filho de Mil Homens, que é também uma obra famosíssima. Chave, né? Essa também. Há uma passagem aqui que é fantástica, né? Quando ele diz, deixa eu ver se está aqui. Pensava que quando se sonha grande, a realidade aprende. Né? Se você sonha muito, a realidade aprende. E aqui tem uma outra passagem que eu também acho maravilhosa, que... Você leu esse livro? Não. Então, leia. Leia porque é fantástico. E nesse livro existe um senhor chamado Crisóstomo que andava à procura de um filho e ele conseguiu uma criança para viver com ele, etc. E aí ele se casou. Enfim, é um livro interessante. Mas tem uma passagem aqui que eu acho maravilhosa. E nesse livro você vê uma série de questões sobre gênero, sobre atitudes de caráter sexual, etc. Então, ele diz assim: Crisóstomo, então, levantou-se, atravessou o quarto, saiu, foi ver o Camilo, deitado, e beijá-lo para dormir. E disse-lhe: Nunca limites o amor, filho. Nunca, por preconceito algum, limites o amor. O miúdo perguntou: Por que diz isso, pai? O pescador respondeu: Que é o único modo de também tu um dia te sentires o dobro do que és. Eu acho essa passagem simplesmente maravilhosa, maravilhosa, né? E depois tem outras intercorrências aqui, aí o próprio filho, né? Fixar o ar terno de Crisóstomo, fixara como transbordava de si mesmo, correspondendo ao conselho que lhe dera ao beijá-lo. Antes de dormir, o Camilo disse que amava o Crisóstomo, amava seu pai. Precisou de o dizer para não se limitar no amor. Precisou de o dizer para si mesmo, baixinho, para não se limitar no amor. Então, são passagens assim que
ficam gravadas na gente, né? O senhor costuma Eu fazer sou de marcações ler nos livros? Hã? O senhor costuma fazer Marcações. marcações nos livros? Nossa, eu marco sempre. Tá. É evidente, tudo aquilo que me impressiona, eu marco. Não é? E, sobretudo, eu recomendaria hoje ler Conceição Evaristo, recomendaria ler Marina Colasanti, como poema. Quem mais eu trouxe aqui? Eu trouxe uma série de livros que são aqueles que estão Eduardo Galeano, Rubem Fonseca, É enfim, sensacional. todo esse Pepetela, que eu acho muito bacana, um escritor africano, um escritor Sim. moderno africano também, Luanda, Lisboa e Paraíso, de Jamila Pereira de Almeida, Onde Aqui, Momentos de Aqui, são todos africanos, fantásticos. Paulina Kisiane, que ela teve até aí no Sim, seminário, num dos sim, seminários. sim. Né? Então, tem aquela Adish, também uma africana, também com belo trabalho. Eu, por exemplo, tenho, em especial, uma adoração por um poema da Elizabeth Bishop. Conhece Elizabeth Bishop? Sim. E ela tem um poema sobre... Nós temos na vida muitos ganhos e temos poucas perdas. E muitas perdas, desculpe. Muitos ganhos e muitas perdas. Nós sabemos administrar muito bem os ganhos, mas não sabemos administrar as perdas. Não é? Elizabeth Bishop tem um poema que diz uma arte. A arte de aprender não tarda a aprender. Tantas coisas parecem feitas com um molde de perda que, ao perdê-las, não traz desastre. Perca algo a cada dia. Aceita o susto de perder chaves. E a hora passada em balde, a arte de perder não tarda a aprender. Pratica perder mais rápido 1000 coisas mais. Lugares, nomes, onde pensaste de férias, ir. Nenhuma perda trará desastre. Perdi o relógio de minha mãe, a última ou a penúltima de minhas casas queridas. Foi-se. Não tarda a aprender a arte de perder. Perdi 2 cidades, eram deliciosas. E pior, alguns reinos que tive, 2 rios, um continente. Sinto sua falta, nenhum desastre. Mesmo perder a ti, a voz que ria um ente amado, mentir não posso. É evidente, a arte de perder, muito não tarda a aprender. Embora a perda, escreva tudo, lembre desastre. Eu acho esse um poema maravilhoso. Né? Então, a gente fica trabalhando em cima disso. Né? Que bom, Essa é que coisa bom. de velho, né? Mas que eu vou fazer? Eu continuo apaixonado pela palavra e descrente da imagem. Hoje o mundo é de imagens, né? Infelizmente. É, Né? mas eu acho Como bom velhinho, eu estou lá, no passado. Viu? eu diria o contrário. Como bom velhinho, o senhor está pensando no futuro sempre. O senhor está muito adiante das nossas cabeças. Não, que é E isso. falo isso assim por questões práticas, né? Me lembro de uma das nossas últimas conversas antes do final do ano passado, em que o senhor falava justamente que estava pensando na questão do direito e tecnologia, porque agora a coisa ia ficar cada vez mais tecnológica e a preocupação do senhor de estudo, inclusive, era essa, né? E aos 89 anos com essa cabeça. Poxa. Mas você não se esqueça que agora nós estamos todos encerrados numa prisão, não é verdade? E que Verdade. a gente pode avaliar o quanto custa uma prisão. A Ana Messutti falava sempre da grande loucura que é uma prisão amontoada de gente. Agora você está com uma prisão sozinho, mas também é uma loucura, não É é? verdade. Nós nunca tínhamos experimentado isso. Hoje você E pode outra, avaliar uma como prisão é confortável ainda nós temos. confortável, sem dúvida alguma. Mas você pode imaginar o que isso representa para uma pessoa que não tem outra coisa a não ser permanecer anos e anos dentro de um ambiente fechado, não é? Sim.
ela perde qualquer estímulo, qualquer vontade de ser diferente. E isso eu acho que é algo que deveria estimular os juízes, porque a letra do tipo, né, ela diz pena de tanto a tanto. E tem muita gente vocacionada a aumentar um pouquinho mais, um pouquinho além, etc., etc. Às vezes dobra, né? E não tem ideia do que é um dia de prisão. É verdade. Né? E não tem ideia do que são anos de prisão. Né? Então, está na hora da gente poder avaliar o que significa uma prisão. Eu tive um cliente Nós somos preso. Privilegiados nesse mundo atual. Privilegiados. Sem dúvida. Mas Quanta gente eu tive um cliente preso há uns 3 anos, 3 ou 4 anos, e numa das conversas que eu tive com ele lá na penitenciária, ele me pediu emprestado alguns livros. Ele falou de alguns livros, tal, eu falei de uns livros, e ele me pediu se eu pudesse emprestar para ele alguns livros. E eu peguei e mandei para ele os livros que ele me pediu. E falei assim, ele vai, talvez leia, talvez não leia, sei lá, enfim, vai ficar lá com os livros e tal. Bom, o tempo passou. Depois de quase 4 anos, 3 anos e meio, ele saiu do cárcere. E ele me devolveu os livros. Eu procurei qualquer outro livro na minha estante, nenhum livro tinha tanto sinal de que foi folheado daquela forma como ele folheou. Ou seja, ele leu, releu, tresleu, ele realmente... Tresleu. É uma necessidade. O livro, em certas situações, é uma forma de você se confortar com algum problema. Né? O livro ajuda muito. Eu sempre gostei de ler. E acho que isso é uma atividade que só enriquece a gente. Sabe, não prejudica em nada. Vou fazer uma outra não é uma atividade para você pôr de lado, você dizer que é uma atividade de luxo. Sim, não tem cabimento. Normal. Mas eu vou fazer uma outra confissão ao senhor. Eu gosto muito de poesias, gosto muito. E tenho uma dificuldade com o romance, não da leitura do romance, mas de me colocar na cena, como a grande maioria das pessoas que gostam muito de leitura, elas se imaginam naquele contexto, é como se elas estivessem assistindo um filme ao ler um livro, né? E eu sempre tive uma dificuldade muito grande disso. E as minhas 2 filhas, ao contrário de mim, elas têm muita facilidade. E elas leem um livro exatamente com essa sensação de estar vivendo aquele contexto, de estar conhecendo aquelas pessoas, de sentir a dor, sentir o frio, sentir o medo. E eu aprendi muito disso com elas, minhas filhas. Eu não consegui ouvir o que você estava falando. A sua conexão está instável, entende? Eu não consegui ouvir o que você falou. O senhor me ouve bem agora? Agora sim. Então tá, eu vou repetir. Eu disse que eu sempre tive uma dificuldade... Você estava falando que você não consegue se transferir para a situação, não é? Isso, exatamente. A conexão está ruim. Não está me ouvindo? Agora sim, mas está saindo toda hora. Tá, mas eu estou na mesma conexão aqui, estranho. Isso aconteceu de manhã também, numa outra gravação hoje. Bom, enfim, talvez seja a informática nos avisando que o tempo está se esvaindo. Tá bom. Mas, só para encerrar, eu disse que as minhas filhas, ao contrário de mim, elas têm essa grande facilidade de se colocar no lugar dos personagens, de sentir o clima do filme, do livro, enfim, incorporarem de verdade a leitura. E elas conseguiram me ensinar um pouco disso. Eu aprendi com as minhas filhas. Isso é importantíssimo, viu? Porque você se identifica com a situação. E essa situação se incorpora em você. De modo que, quando você estiver numa situação aproximada, você já tem um enfoque dessa situação. Por isso, a gente vive muito o que os romances dizem e tratam, entende? Que o conto trata, ou que a poesia trata. Né? Você tem muita identificação com isso. Muito bom. Doutor Alberto, está terminando? Sim. Olha, queria agradecer mais uma vez, milhões de vezes agradecer a você. Olha,
pelo Edita, bate-papo. porque deve ter muita besteira que eu tenha dito, viu? Edita aí. De forma alguma. Tenho certeza absoluta que muita gente vai aproveitar essas dicas de literatura e certamente vão aproveitar bastante, aproveitar muito mais o hábito da leitura, viu? Muito, muito, muito obrigado mesmo, viu, Alberto? Nada, que é isso. Um grande abraço e obrigado. Desculpe, porque a gente nem sempre faz o que os outros esperam que a gente faça, mas, enfim, o que é possível a gente faz, tá bom? Muito Grande obrigado, abraço, viu? Paulo. Um Vou te grande mandar o abraço arquivo, e espero tá? revê-lo pessoalmente em breve. Vamos ver. Um grande abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.